Olá, boa noite. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Doutor Francisco aqui, buenas noches. Aí, ó, pessoal de fora, doutor Denilson, obrigada. Obrigada, doutor Fábio, pela presença aí do Happy Hour. Esse tema aí tão importante, né? Sobre soluções como mini implantes e alinhadores para casos complexos. Obrigada mesmo por ter aceitado aí o convite. O Web Hour é seu, seja bem-vindo. Uma honra, Thalita. Obrigado aí, viu? Ah, ok, vamos, vamos começar então, né? Direto e Vamos reto. começar. Esse tempo é curto. Vamos tentar fazer um web hour bem, com bastante figuras, Bacana. para ser bem interativo. E Isso, vamos ver 50 minutos depois as perguntas, ou as perguntas também interativamente ao mesmo sim. tempo, Se ok? quiserem ir mandando, eu vou cortando aqui o Fábio. Quando der, a gente vai fazendo as perguntas aí, pessoal. Pode ir mandando aqui no chat. Vou compartilhar aqui. Aí, perfeito. Foi. Foi, perfeito. Então, pessoal, tudo que eu aplico aqui da maneira mais simples possível. Foi assim que eu aprendi há exatamente 15 anos, quando eu decidi trabalhar com mini implante que ia trazer benefício. Depois, vamos colocar, depois de uns 3 anos, 4 anos, eu comecei a partir para a área de ensinamentos, porque eu vi uma carência até hoje muito grande no Brasil nessa parte. Então, eu queria simplificar a parte de ensinamentos, desde o material usar, que material usar, medidas de mini implante, né? Então vamos esclarecer tudo para ser uma coisa simples, né? Então nós aplicamos isso na pós-graduação da USCS, Universidade de São Caetano do Sul. Então vamos passar a realidade, tá? Então um resumo da classe, da aula de hoje, está aqui nesse e-book. E-book falando de dispositivo de ancoragem, caninos retidos também com mini implante. Vocês podem baixar aí à vontade ou me procurar depois que eu mando sem nenhum problema. Então aqui está o primeiro professor de mini implante, Dr. Camilo Moreira, entende muito, né? USP São Paulo, que depois de alguns anos fico muito grato de poder participar do ensinamento da especialização da USP São Paulo, capital. Então, nós aplicamos tudo que eu vou falar hoje também na USP São Paulo, através do professor João Paiva, né? Então, esse foi meu primeiro professor, vamos colocar aí 2007, 2008. Então, sou muito grato ao professor Camilo. Então, tudo que eu vou passar aqui, eu começo sendo grato com quem eu aprendi. Doutor Camilo Moreira, USP São Paulo, Dr. Rodrigo Milani, França, Lyon, França. E aqui estão os grandes professores que despertaram todo esse meu conhecimento, né? Professor John Lin, professor Chris Chang de Taiwan e professor Hang Se da Tailândia. Esses três aqui mudaram a cabeça de mini implante, né? Professor Vicente João Pessoa e professor Edson Ilipronti da IOA São Paulo, capital. Então, esse grupo aí que me despertou, né? Nos erros, eles falaram, vamos a fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E aos poucos a gente foi encaixando e mini implante hoje é uma rotina, né? Como todos têm dúvidas, eu tenho as minhas dúvidas clínicas, né? E eu sempre tenho uma pessoa para socorrer, que é o Dr. Ricardo Lodi, amigo pessoal. Então a gente se encaixa bem, né, na ideia ortodôntica, o que eu penso, ele pensa, né? Então é uma troca muito rica. E tudo que ele fala, eu sigo.
Foi assim que eu entrei na Angel Aligner. Ele falou, vai fazer que é bom. Hoje, talvez ele seja o doutor que mais entende de Angel Aligner no Brasil aí. É o que tem mais caso, né? Então, sou muito grato a ele por todo o ensinamento que ele me dá até hoje, por ter apresentado o Angel Aligner, né? Ele falou, vai, Fábio, que é bom. Fui, e hoje eu sou speaker aí, muita gratidão de trabalhar junto com a equipe da Aditec e Angel Aligner. Bom, Gratidão é nossa. tópico, obrigado. Os tópicos é seleção dos DATs. Vão percebendo, pessoal, que eu falo muito DAT, acessório. Eu não falo a palavra mini implante para o paciente. Vocês vão entender logo mais. Mas eu falo acessório, DAT, vou dar todo o cuidado necessário, mas eu não falo a palavra de mini implante ou parafuso para o paciente ou perto do paciente, desde a minha clínica particular ou na nossa clínica de especialização. A gente evita essa palavra. Vamos falar do interradiculares, shelf mandibular, alinhadores e caninos. Opa, faltou só aqui o IZC também, ok? Deu uma puladinha aí. Então vamos falar das técnicas básicas e vamos falar de palato também. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que ter em mente? Nosso paciente tem periodontos diferentes, né? Então a classificação do Legholm e Zarb, dos tipos de periodonto, um, 2, 3 e 4. Sabemos que na mandíbula, principalmente no shelf, nós vamos ter um periodonto, um osso tipo um excelente, mais duro, mais cortical. E na crista infrazigomática, nós vamos ter um osso tipo 4. Eu vou ter mais osso medular. Quanto mais osso cortical, eu tenho mais. O meu osso é mais duro, maior resistência para instalação, porém, tenho maior estabilidade. Isso é muito importante. Então, seleção de datas. Eu vou trabalhar, pessoal, ó. Isso aqui, o que eu pego é puro professor Christian de Taiwan. O mais simples possível, melhor. Então é puro Christian. Com dois parafusos, faço tudo na clínica, tudo. Ok? Então, primeiro parafuso. Entre raízes, nós temos uma regra. Vamos usar uma largura, um diâmetro de 1,5 com um corpo do mini implante de 8. Então, 1,5 por 8. Outra dúvida, pessoal, eu uso a nomenclatura mais usada mundialmente. Dois números só, principalmente para quem está iniciando. Nós não falamos o transmucoso mundialmente. Então, quando eu falar 1,5 por 8, é primeiro número, largura, segundo número de ponta ativa até o pescocinho do mini implante. Nós não contamos a cabeça, ok? Essa parte polida, que é o transmucoso, nós não falamos. Então é muita confusão, que muita empresa, inclusive do Brasil, eles falam diâmetro transmucoso e o tamanho de ponta ativa até o transmucoso, ou seja, a rosca. Uma confusão generalizada. Aí você vai no exterior ou vai ler artigo, tá lá só os primeiros dois números. Regra número um, entre raízes, 1,5 por 8. Por exemplo, na região anterior superior é espetacular para uma mordida profunda. Na região anterior inferior é uma zona não perigosa. Você fazendo tudo corretamente, você vai perder mais mini implante. Então é uma área difícil aqui. Primeiro, a distância das raízes muito encurtada. Segundo, esse osso não tem uma boa qualidade. Então nós perdemos muito mini implante nessa região. Ok? Variações: 1,5 por 8, 1,4 por 6 ou por 8, mas eu prefiro 1,5 por 8, um comprimento maior, creio que tecnicamente o meu mini implante fica mais estável. Com extrações de dente de pré-molares,
cada vez menos no Brasil, porém é muito utilizado no Oriente, na América Latina, extrações de pré-molares. Vamos a 1,5 por 8, e essas são as regiões, né, que nós vamos estudar antes da colocação do mini implante. Entre raízes, simplificou bem a técnica, né? Nós vamos precisar de uma panorâmica, muitas vezes só com a panorâmica eu faço. Uma periapical, para nós termos uma noção real da distância entre as raízes, né? Isso é muito importante. Todo esse estudo, por exemplo, aqui entre esse segundo pré e primeiro molar é uma região excelente, diferente da radiografia acima. Eu tenho mais espaço na radiografia abaixo. Como essa outra aqui, olha que região espetacular. Professor Kyung da Coreia mapeou todas as regiões, né? Um trabalho muito interessante. Então, primeiro passo, a anestesia tem que ser local, nunca dê bloqueio. O paciente tem que ter uma sensibilidade. Porque se o meu mini implante chegar perto do ligamento do paciente, o paciente tem o paciente reclama, né? Ele não está bloqueado total. Então, uma anestesia local para ele ter essa sensibilidade. Outra coisa muito interessante, manualmente, pessoal, nós não somos capazes de perfurar a raiz ou lesionar o ligamento periodontal do paciente, ok? Seguro disso. Onde há osso, há instalação de mini implante. Onde há dente, quebra a pontinha do mini implante e ele não entra. Então fiquem tranquilos quanto a isso. A instalação entre raízes sempre perpendicular à mucosa do paciente, nunca inclinado para não ocorrer inflamação, acúmulo de biofilme, inflamação óssea, consequentemente em perda do mini implante por falta de estabilidade. Então, entre raízes, o que que a gente tem que ter em mente? Essa linha entre gengiva inserida e gengiva mucosa. Nós chamamos de linha mucogengival. É aqui que vai ser instalado um mini implante entre raízes. Olha lá. Alonga bem a mucosa, pessoal. Alonga, anestesia na região, marca com a sonda exploradora e olha a minha mão que teoricamente não trabalha, mas ela trabalha muito. Eu sempre alongando a mucosa. E a outra mão vai instalar o mini implante. Então, repara a inserção dele perpendicular à mucosa do paciente, ok? Na linha mucogengival. Eu não trabalho em mucosa na técnica entre raízes. Um certo momento da instalação, eu posso fazer uma pequena inclinação para o ápice das raízes, porque lá tem maior distância entre as raízes, ok? Repara que a chave de inserção vai tocar na mucosa. Muitas vezes tem uma isquemia, isso é muito importante. Olha lá. Está com um torque bom, uma resistência boa. Checo com a outra mão, com o dedo indicador, vejo se está estável o mini implante. Se ele está estável, se não tem espaço entre o pescoço do mini implante e a mucosa, está correta a instalação. Se há um espacinho, eu recoloco a chave de inserção e finalizo a instalação do mini implante. Ok? Mesma coisa na região superior, só cuidado com o freio, ok, pessoal? Se tem um freio maior, vamos evitar essa área. Mas olha o alongamento. O alongamento é tudo numa instalação de mini implante. Olha lá. Então a chave de inserção vai tocar na mucosa do paciente.
Tocou, retira, tá tá bem instalado, não há espaço entre o pescoço e mucosa do paciente. Repara que está bem na intersecção da linha mucogengival. Isso é importante, ok? Mas por que o mini implante? Tudo para controlar a terceira lei de Newton. Toda ação existe uma reação de igual intensidade e mesma direção, mas com sentido oposto. Então, dente a dente, nós temos ação e reação. Agora, dente no esqueleto, nós temos a ação e controlamos totalmente a reação. Vamos para um exemplo, para ficar mais interativo. Então, o paciente adulto, atresia maxilar, ausência de primeiro molar inferior direito, um leve apinhamento inferior, queixa principal que não fechava o lábio. É um padrão 2 esquelético, classe 2 dentária, não fechava o lábio. Essa é a queixa dela, porém sem cirurgia. Então, nós fizemos o tratamento mais conservador possível com extrações de pré-molares. Ok? Instalado dois mini implantes, usando. Aí é não vou entrar no mérito, eu gosto muito de autoligado passivo, supostamente tem menos atrito para fazer o fechamento de espaço, mas controle total da ancoragem, da reação, né? Controle da terceira lei de Newton. Olha o canino em classe 1, linha média corrigido, torque corrigido, a vestibularização corrigida, numa mecânica muito simples, mordida profunda corrigida. Ok? Então isso é básico. O mini implante veio para isso aqui, ó. A queixa principal da paciente foi atendida de uma maneira mais conservadora possível, né? Inicial e final. Melhor posicionamento aqui na ausência do primeiro molar, né? Então, um tratamento muito simples e aqui o perfil da paciente atingiu o resultado. Então, o controle total da terceira lei de Newton. Sim. Entre raízes, ó, eu gosto de pegar também fotos recentes. Isso foi desse final de semana. Paciente usando um Hirax híbrido, ou seja, com dois mini implantes no palato, né? E já com elástico de classe 3. E no curso, o aluno colocou dois dispositivos entre raízes, né? Para usar o elástico de classe 3. Nesse, depois de um mês que abriu a sutura. Claro que estudamos bem se colocaria entre canino ou incisivo lateral. Tomamos a decisão de ser entre canino e primeiro premolar pelas distâncias das raízes. É importante para. Hoje eu foco muito na postura do paciente, um bom material, uma boa chave de mão, né? Tem que ter segurança em tudo. Vamos para a segunda técnica. Tudo bem com a primeira técnica aí? Thalita, fala se tem pergunta, ok? Tudo certo por enquanto, Tá. pode tocar. Vou seguir então. Extraradicular. Ah, ó, tem um doutor Felipe aqui, uma pergunta, apareceu agora. Boa noite, professor. Qual a idade do paciente do IRAX híbrido, por gentileza? 13 anos. Aí eu tô na dúvida, vocês me ajudam aí. Eu lancei no curso aí, sexta. Eu falei, vou usar bracket ou angel aligner eles. O pessoal ficou em dúvida no curso. Eu acho que eu vou acabar usando o angel aligner em breve aí, por causa do excelente resultado e o angel bottom, que eu sou apaixonado aí para ele também mais para frente poder usar o elástico de classe 3. Perfeito. Para quem não sabe, né, o Angel Button é o botão no próprio alinhador.
E tudo começou. Eu vou mostrar aqui. Mais para frente eu falo do Angel Bottom. Então vamos Tá. lá. Extraradicular. Quando eu falo IZC, é crista infrazigomática, maxila. Quando eu falo shelf mandibular, mandíbula. E vamos falar de palato, que é a região nobre. E aí muda a estrutura do meu mini implante. Eu vou usar um mini implante Coringa, 2x12, pessoal. 2x12. Quem está começando não precisa mais do que esses dois mini implantes. 1,5x8 entre raízes. 2x12 extraradicular, palato ou entre raízes na arcada superior por lingual. Ok? Então, esses dois mini implantes vocês fazem tudo. O resto já são técnicas mais avançadas, como ah, técnica retromolar ou uma crista mais, o IZC mais alto. Então, são técnicas mais avançadas. Com isso aqui, vocês fazem tudo, tá, pessoal? Então, por quê? Um parafuso extra-alveolar 2x12, na verdade, ele tem quase 16 milímetros, né? Ele tem 2 de diâmetro, 12 de ponta ativa até o pescocinho aqui, até a cabeça. Se somar a cabeça, ele dá 16 milímetros. Então, pessoal, muito cuidado que o que vende no Brasil, parafusos que contam lá 2 por 4 por 12. É um parafuso 2 por 16. E o pessoal está colocando um parafuso muito grande, não pode usar esse parafuso, não é legal. Então, parafuso 2x12, o ideal para a técnica dos inventores da técnica, como eu mostrei lá, Chris Chang, John Lin, Johnny Liol, esses são os inventores da técnica, é uma técnica que veio de Taiwan. Ok, 5% nós vamos usar um parafuso maior, 2x14, por exemplo, um transmucoso de 6 milímetros. Ok? Então, o que eu falo, esse é esses dois também, professores inventores da técnica extra-alveolar. Professor Johnny Liol, de Taiwan, e Eugene Roberts, Universidade Indiana, Estados Unidos. Então, o que eu falo aqui, eles já usavam há mais, ó, o primeiro artigo de 2004, falando dos extras alveolares, ó, dois mini screw in the extensional bone. Olha lá, que bonito. Dois no buccal shelf, né? Usando de aço. Então, eu não abro mão disso. Eu uso o buccal shelf sempre com parafuso de aço. Como eu não quero muito parafuso, eu uso de aço para entre raízes e extra-alveolar. Então, o meu estoque é muito pequeno. Eu não tenho variedades. É muita confusão, né? Então, eu quero simplificar a minha mecânica. O que que é a crista? Rapidinho. Crista é isso aqui, ó. É essa região na maxila. Então, os segredos da técnica. Anatomia, palpação. Pessoal, palpação é uma arte, leva tempo para você dominar ela. Bom material, técnica e biomecânica. Passo a passo da técnica. Linha muco-gengival. Eu vou aplicar uma gota de anestesia na linha muco-gengival. Ok? Ou um pouco acima dela. E vou começar a instalar o mini implante paralelo ao plano oclusal, ou uma certa inclinação. Aos poucos, ao penetrar o mini implante, eu começo em movimento único e suave, eu começo a
mudar a direção de inserção e continuo a penetrar no mini implante. Para quê? Para ele sair da raiz. Eu quero algo paralelo às raízes. Atingir 50, 60, às vezes 70 graus, eu continuo inserindo o mini implante sem mudar a posição. Como que eu vou medir isso? Não, é muito clínico, pessoal. Muito clínico. Com o tempo você pega o jeito, né? Claro que no começo vai ficar pouco inclinado, algumas vezes fica muito inclinado. Você vai pegando o jeito, tira o mini implante, ele tem que ficar mais ou menos um pouquinho do transmucoso e a cabeça. Isso dá mais ou menos 5 milímetros para fora, né? Então você vai ver um espaço lá, uma superfície de mini implante de 5 milímetros de comprimento. Bom, um material que me dá confiança, com poder de corte muito grande, e aqui está uma comparação usando as duas técnicas. Não tem melhor ou pior, pessoal. Talvez entre raízes fica menos porção do mini implante para fora, mais cômodo para a mucosa ou bochecha do paciente. Extraradicular, ele fica mais exposto com a bochecha do paciente. Tudo isso a gente tem que levar em conta, né? A força, a direção da força vai ficar mais para dentro, o intraradicular, e o extraradicular fica mais para fora. Então, tudo isso nós temos que levar em conta na biomecânica, né? Então, não tem técnica melhor ou pior. E aqui está a crista, essa região. Crista mais tradicional, um pouco mais alta. Nós vamos usar muito, então, esse parafuso, ó, 2 por 12. Pode colocar ele aqui. Depois de alguns meses, se tiver uma crista mais alta, você vai usar um parafuso maior, 2 por 14, por exemplo. Ok? Então, essas são regras principais. E vamos para a técnica. Reparem, eu quero que vocês reparem sempre a minha mão esquerda. Eu sou dessa, então, minha mão esquerda sempre alongando a mucosa. Olha a linha mucogengival. Então, eu apliquei anestesia, 2 a 3 milímetros da linha mucogengival, faço a marca com o explorador. Começou tem coisa grita, filho, é ótimo. Tem que deixar mudo, né? Tem que ver assim, né? Capturei um implante, ele é de aço, 2 por 12. E que sistema que você usa? Você falou? É Dactyl que chama. Então lá, tá lá, um mini implante 2 por 12. Ele é maior mesmo que um entre raízes, né? Ó, então, repara que eu começo paralelo. Claro que é uma paciente que tem uma crista grande, né? Pegar a raiz, ela Olha lá. Então, se não é nem raiz, chegou perto do ligamento, Faço o teste como se fosse a ponta do mini agora eu vou implante, colocar uma paralelo sonda explorador e começo. Muitas vezes é o lábio do paciente que incomoda, ó, esse atrito. É isso que ela está reclamando. aqui embaixo. Tudo Olha bem? lá, mais ou menos 8 a 12 giros aqui na chave de na mão. lateral. Tá beliscando. Pronto. Melhorou? Melhorou mesmo? Olha a natureza da mudança de direção. 8 a São 12. movimentos Quando eu senti uma suaves firmeza, e simultâneos, né? alguma coisa no São meu corpo, juntos. eu sempre falo. Tá Pronto. doendo? Uma pressão, Tá né? doendo? Agora eu vou. E a O dente não a mãe pode do lado aí é sentir. dentista, por isso que ela tá Não. dando Agora eu mudo a as direção. opiniões dela. Ó, mudei a direção e continuo inserindo. Estou vendo que está estável. Tá. Depois de um tempo, você sente que está estável, né? Adorei, hein? Beautiful. Lindo, Olha hein? lá. Está estável e muito bem. Então, vamos para um caso clínico.
Então, essa transposição, pessoal, o que que eu poderia tratar de várias formas? Colocar o canino na posição do pré-molar, mesializar o pré-molar, ou extrair o canino, manter o canino descido, enfim. Várias opções, não vem ao caso agora. Mas, na minha confiança, com o mini implante, eu queria colocar esse canino na posição dele, porque eu tenho um mini implante e posso empurrar o meu dente, ok? Então, primeiro mês, montagem parcial superior. Quarto mês, coloquei um mini implante. Olha o detalhe, naquela época já tinha que prestar atenção nesse detalhe. Mini implante com slot para passar um fio seccional. 6 meses. Quando eu comecei a puxar dente a dente, abriu a mordida. Aí eu já não controlei a terceira lei de Newton. 12 meses, voltei para a mecânica com mini implante. Alça em T, porém machuca muito o paciente. 15 meses está a mecânica ideal. Mini implante com mola aberta, empurrando o canino na região da crista. E outro mini implante, 1,5 por 8, na região alveolar com elastique, puxando o canino. Perfeito. 28 meses, a transposição corrigida, né? Claro que nós sabíamos que em um certo momento não caberia tanto volume de raiz para pouco osso. Então, tiro o bracket, eu tiro o fio do bracket do pré-molar para o canino passar com mais tranquilidade. E aí, o tratamento da transposição, usando IZC para tratar a transposição. Vamos para a segunda técnica, dos extra-alveolares, shelf mandibular ou buccal shelf. Então, tem alguns segredos, né? Anatomia, palpação e alongamento, pessoal. Sem alongamento, nós não conseguimos. Sem um parafuso, sem um mini implante agressivo, com poder de corte agressivo, não conseguimos também bons resultados. Técnica e biomecânica. Eu brinco que o mais importante está aqui, ó. Se não alongarmos a mucosa, porque muitas vezes vamos trabalhar mais em mucosa do que gengiva inserido, ou se formos mais para posterior, né? Não vamos ter muitos resultados, não. Então, palpação, não mudar a direção, não podemos, como na crista. O shelf nós não mudamos, porque estamos trabalhando com osso duro, de cortical densa. Mini implante de aço, porque ele tem mais resistência ao torque, menos fratura, não vestibularizar o mini implante e alongar bem a mucosa. Segundo tudo isso, a chance de sucesso é muito grande. Passo a passo da técnica. Vamos fazer um corte na mandíbula. O shelf começa na região de primeiro molar para posterior, não há shelf para anterior. Tá aqui o shelf. Mesmo passo, linha mucogengival, uma gotinha de anestesia, e nós vamos penetrar o shelf sem mudar a direção. Isso é importantíssimo. Mudou a direção, a chance de fratura é muito grande, pessoal. Claro que é uma referência, a ponta do mini implante a nível de hook, de gancho, ou slot do tubo do primeiro ou segundo molar, dependendo da posição que ele está localizado, né? Então, o shelf é totalmente seguro, é esse platô, coincidindo com a linha oblíqua externa da mandíbula. Não passa nenhuma estrutura importante, Fábio, tem uma pergunta da doutora ok? Luísa, lá do nosso Luiz, suporte. Professor, qual mini implante com slot que utiliza? veja bem, um slot que passa o fio 19 por 25 justo, esse é o ideal que tem.
ok? Então eu uso 100% da marca DatSteel, o mini implante. O slot você consegue usar um fio retangular sem folga. Isso é importantíssimo se você quiser fazer uma biomecânica. No caso descrito acima, passou um fio retangular para empurrar o canino, né? Então não precisava de um fio tão justo no slot. Mas para algumas técnicas de canino impactado, esse slot 19 por 25 é importante, porque você vai usar um fio 19 por 25 e ele fica justo, né? Então, esse slot é muito bom, é muito calibrado dessa empresa aí, ok? Obrigada. Algo mais? Por enquanto, não. Pode Foi. tocar. Olha o shelf como é totalmente seguro. O alveolar inferior passa por lingual, desembocando lá na região dos pré-molares. Então, uma região totalmente segura para trabalhar, né? Vamos perder? Vamos perder, mas com o tempo nós vamos aperfeiçoando mais. Por que aço? Esse trabalho aqui ah, da equipe do Guilherme Jansson comparou aço com titânio. O aço tem mais resistência ao torque, ou seja, maior resistência à fratura, só por causa disso, ok? Tem gente que usa titânio, tudo bem, continua usando. Eu uso aço, porque o aço tem mais resistência à fratura. Então, a técnica, anestesia, olha o alongamento, de novo, pessoal, mais importante até que na crista. Eu vou entrar paralelo já à raiz do dente, ó, tocando na asa do nariz do paciente. Olha lá. Que força na palma da mão. Eu uso a chave de mão somente para girar. Evita vestibularizar, porque vai ficar o mini implante, você vestibularizando, ele vai de encontro às raízes. Você não quer isso. Então, tocando na asa do nariz, isso é importante. Se o paciente reclamar de dor, tira a chave e a haste e aplica anestesia. Retorna na técnica. Principalmente para as mulheres, se tiver cansadas, o punho tira também, alonga, descansa e recomeça a técnica, ok? É importante porque cansado a gente faz movimentos de báscula e lateralidade. Isso não é legal para a estabilidade no mini implante. Olha lá, tocando no nariz do paciente, vai no seu tempo e sacou, checa a mordida, checa a oclusão, tá feito. Ok? Eu estou tirando as fotos do paciente, mas um exemplo aqui. Mordida em topo, classe 1 do lado direito, atresia do lado, uma mordida cruzada do lado direito, uma leve classe 3 do lado esquerdo. Então, a minha linha média inferior está desviada para o lado direito. Olha lá, mordida em topo. Olha a técnica. Posso usar uma lança? Posso usar uma lança antes para o shelf? Isso. No ponto que você vai instalá-lo, aplica uma lança e vai. Olha o alongamento. Impressionante, hein? Eu sei, Tem Cris. que alongar. Se não alongar, vai rodar a mucosa. Rodou a mucosa, não entra no osso. Você vai começar a Inflama sentir uma e pressão. começa os primeiros problemas. Tudo bem, Breno? Uhum. Quando começar a sentir pressão, você me fala, Cris. Eu tô sentindo. Tá forte aí? Vai no tempo dela. Oi? Mas tá vendo aqui no celular. Minha força é outra, Conseguindo ver aqui, ó. Vê lá, depois isso aqui vocês vão a ter. minha sensibilidade na mão já é outra de quem está iniciando. Quando ela Então, vai no acabar, teu não quer tempo, dizer vai que tranquilo. Sucesso 100%.
Depois de tudo, ela vai tirar e vai testar a estabilidade. Tá indo bem, Diego? Uhum. Acho que tá Tá ótimo. forte? Tá bem. Ok? Olha que bonito. Muito legal. Olha a sequência do paciente. Classe inicial, mecânica com shelf e o canino já em classe 1. Inicial, mecânica com shelf e a finalização, né, recolagem de alguns brackets. Então, muito previsível a técnica. Ó, remoção do aparelho, remoção do shelf. Ele fica estranho, mas cicatriza muito rapidamente. Ok? Ok, pessoal. Agora vamos pensar. Misturar um pouco de alinhadores com o mini implante. Então, estudando um artigo de mordida aberta anterior do professor Andrea Eliseu, eu comecei a ver isso, estudei esse artigo. Que a gente tem que focar muitas vezes lá no posterior. O alinhador consegue intruir 1 milímetro, vamos arredondar assim. Logo em seguida veio esse paciente para mim, com essa mordida aberta anterior, né? Olha lá. Repara no plano oclusal do paciente, sem levar em conta os incisivos laterais, que tem uma infraoclusão. Então, o que está acontecendo aí? Desnivelamento do plano oclusal e localizado nos incisivos centrais, desculpa, laterais superiores, uma infraoclusão. E o paciente chegou e falou: não quero saber de mini implante. Palato é uma região nobre. A zona T é a principal zona para a instalação de mini implante, onde perdemos menos mini implantes. A literatura fala 2 a 4% somente na zona T. Mas para esse paciente, tem usado muito entre raízes no palato, porque é mais confortável do que usar nessa região, não o mini implante, o elástico que molesta, né, incomoda a língua. Então, repara, após 4 meses de intrusão com alinhador e mini implante, olha a linha, o plano oclusal. Repara nos incisivos centrais já fechados. Claro que os laterais estão em infraoclusão. Eu vou ter que usar uma mecânica que o alinhador não é previsível. Então, mecânica auxiliar com elásticos, né, para extruir localizadamente esse dente. E uma sequência interessante. Então, inicial, aplanamento ou correção do plano oclusal e início da extrusão dos incisivos laterais superiores. E a primeira parte do tratamento, falta o refinamento praticamente em 2 dentes, né? Então, uma mecânica muito interessante, porque eu visei o posterior, intruindo mais que 1 milímetro. Nesse caso que eu precisava, teve uma reação muito interessante na região anterior. Fábio, tem umas perguntinhas. Ok. Quantas horas de uso desses elásticos? Doutora Denise. É, paciente adulto, adulto jovem, o posterior, ele consegue usar direto, né? Direto. Agora, ainda mais com o Angel Bolton, fica muito interessante. O anterior, ele vai usar quando estiver em casa ou trabalhando no computador, depende da atividade dele. Mas ele queria resolver tanto que os incisivos laterais precisavam de mecânica auxiliar. Não havia jeito de extruir somente com alinhador. Ok? Os posteriores usa direto. Uhum. E doutora Silvana, professor, existe algum risco ao remover o Buca Shelf? É difícil e necessita de força? Para remover,
Isso. Não, remover você vai aplicar uma gota de anestesia, vai colocar no sentido anti-horário, vai rodar no sentido anti-horário. Daí o mini implante já perde a estabilidade. Muitas vezes ele vai ficar preso só na mucosa. Daí tira a chave, vai com uma pinça ou com um engarte e puxa. Muito simples. A remoção é muito tranquila. A Tá. instalação, sim, precisa daqueles passo a passo, né? Bem concentrado, tudo. E a doutora Alessandra, boa noite. Que tipo de contenção e por quanto tempo? Contenção, por exemplo, após a mordida aberta? Acho que sim, provavelmente sim, foi depois É, desse né? caso. Ah, eu deixo. Você vê que intruiu em 4 meses, intruiu, ele ficou praticamente 12 meses usando. A diferença é que depois que planificou esse plano oclusal, o elástico posterior só foi usado noturno. Então eu não tenho pressa, não, né? De remover o mini implante. Geralmente eu paro a técnica, mas deixo o mini Uhum, implante lá também. Então não tenha perfeito. pressa, não, né? Essas perguntas, como depende do tipo facial do paciente também, eu deixo bem, ficar bem estável e sem pressa na remoção. A doutora Bruna Campos. Professor, no caso de distalização em classe 2, melhor usar angel button ou botão direto no dente? Hum, poxa, lá no final eu vou falar um pouco de distalização. Posso responder lá no final? Pode, claro. Porque E não tem aí, melhor. Essa semana mesmo, hoje mesmo eu na faculdade, segunda, vai para a clínica, ó. Nós colocamos um colado no dente. Não, hoje mesmo eu fiz um botão colado porque o canino estava girado. Então eu coloquei um botão no dente e um IZC. Esse foi meu planejamento para fazer um binário. que aí Então a vai força depender no aí do dente, caso. né? Uhum. E aí, o doutor Denilson Shelf, qual o número do parafuso? 2x12 é o Coringa, tá? Não, não tem erro. É esse que você vai usar. Não tem erro. Perfeito. Aí tem uma pergunta anônima aqui, que uma vez durante a instalação do meu primeiro bucal shelf, o paciente começou a sentir parestesia no M-arco. Eu removi na hora e passou, mas depois nunca mais tentei instalar. Onde foi Puta, que eu errei? esse é o problema, né? Logo no primeiro, você vai perder sempre, eu perco Danilo. sempre. Com o tempo vai perder menos do que lá atrás, né? Mas não pode perder o medo. Ah, não sei se, não sei, não dá para saber. Esses dias aí, o mês passado, conversando com o Lodi, Ricardo Lodi, ele falou a mesma coisa. Ó, nunca me aconteceu nada, mas eu tive que tirar o mini implante e saiu a dor do paciente. Então, você está numa região segura, fez tudo certo e o paciente sentiu nesse caso aí. Não sei se estava perto da raiz. Talvez o que eu vejo muito por aí, o pessoal colocar o shelf inclinado para vestibular. Aí ele vai próximo da raiz e incomoda. Por isso que a anestesia tem que ser local. O paciente tem que ter essa sensibilidade. Então o shelf não é fácil por causa disso, ó. Tem que ser bem paralelo às raízes. Uhum. Se inclinar um pouco para vestibular, começa a ter sensibilidade. Pode ter sido isso, mas não desanime, viu? É o anônimo, né? Esse aí. Isso, Anônimo, não desanime. Tem que fazer, porque o teu paciente precisa disso. sim. E aí a doutora Valéria, naquele caso do canino, acredito, porque o bracket do 43 estava invertido. Ah, essa é a mania de usar brackets que não está na tua. Você não usa muito, né? Eu errei e depois inverti ele. Por isso que eu uso sempre a mesma marca de bracket. Quando eu mudo um Mesma pouco, prescrição. ou a marca mesmo, né? Quando você muda Uhum, a marca, eu dei uma invertida depois. Como era 0 graus, não teve diferença nenhuma. Muitos doutores usam para cima mesmo, para o elástico ficar mais na horizontal, né? Mas naquele caso uhum. lá eu errei, depois eu inverti. E aí a doutora Maria está perguntando qual a espessura do elástico?
Naquele caso, por exemplo, que vocês viram, foram uns 5,16 para intrusão posterior. Acho que foi esse, né? Acho que sim. Vamos ver se Vamos ver ela aqui, ó. responde. 5,16 lá na posterior Perfeito. e alívio aqui, botãozinho, botãozinho. Na região anterior foi 1/8. Será que é isso que ela perguntou? Acho que foi, Acho né? que sim. Vamos ver se ela fala alguma coisa. E aí, a doutora Estela faz prescrição de medicamentos para o paciente após a instalação? Sim, sim. Geralmente analgésico, se for um mini implante. Sábado passado, nós, no curso aqui, o mesmo paciente colocou 4 mini implantes, então entrou com analgésico e nimesulida também, um anti-inflamatório. Porém, é isso, tá? Mais do que isso, já é outras técnicas mais avançadas para usar Decadron, que não é o caso da aula de hoje. E ninguém vai se aventurar com isso. Mas é analgésico, se for mais que um mini implante, talvez já entrar com nimesulida também, um anti-inflamatório. Acho que é interessante. Perfeito. Pode tocar, professor. Caramba, vai dar 1 hora, eu vou pular uns casos clínicos, tá? Senão fica muito. Vamos lá. Isso vai acontecer cada vez mais, mas eu quero passar para vocês, né? Eu adoro trabalhar com canino retidos. Então, esse é um caso complexo, porém o paciente veio falando em alinhador. Já sabendo da complexidade, eu já falo para o paciente, nós vamos usar alinhador. Porém, em algum momento eu vou precisar usar bracket. Eu não já sou mais herói como eu tentei ser há, há uns anos atrás. Eu já sei que eu vou precisar de bracket num tratamento complexo assim. Então, iniciou com 2 IZCs, fio de amarrilho para fora, ligando o fio de amarrilho ao IZC, um elastique de alta performance. Não adianta eu usar um elastique comum aí, que ele não vai fazer a força necessária. Então, iniciou assim. Num certo momento, botãozinho no canino descido, ligando o amarrilho no botãozinho, outro elastique diretamente, usando o canino para tracionar. Então, eu fui cambiando, fui mudando as direções, né, da biomecânica. Ora no IZC, ora direto no canino descido. Aí chegou um certo momento com o alinhador, mas daí vem a outra parte da técnica. Eu já escolhi mini implante com slot para usar um fio seccional. Para extruir, né, esse fio seccional 3D, que o Dr. Christian chama, para extruir, para vestibularizar e para distalizar o canino. Porque eu não tenho bracket, mas eu tenho um braço de força apoiado no mini implante. Essa parte aqui é o que nós temos que usar bastante, que é resina flow, tá, pessoal? Muito importante. Ó, usa a resina flow aqui. Tá sem resina flow aqui, mas eu coloco, eu cubro a cabeça do mini implante, né? Então, fio seccional dessa maneira. Olha a resina flow, protegendo bem, tá? Porque é o meu arco seccional que está movimentando agora o mini implante. No momento não evoluía, porque eu estava usando um fio 17 por 25. Esqueça o 17 por 25, é 19 por 25 de aço, nem de TMA, que esse fio tem que ganhar do elastique, né? Então, esse é o conjunto para fazer a mecânica. Mini implante 2 por 12, fio seccional 19 por 25 de aço e elastique de segunda geração. E aqui está o desenho da equipe do professor Christian. Olha aqui, ó, a literatura já falava, faltou eu estudar um pouco e usar o fio de aço 19 por 25, né? Para ele ganhar da força
do Elastic. Aí no segundo tratamento, eu já sabia disso. Olha lá. Porque esse fio seccional tem que ganhar do Elastic, olha lá. Que interessante. Agora ele está fazendo, ele está ativo. Voltamos aqui para o paciente, evolução, já fiquei feliz, eu já posso pensar em extrair os caninos descidos, porque aqui eu sei que vai dar certo, porém é demorado esses tratamentos. Eu não falo de tempo de tratamento. Como eu já tinha falado antes, ó, mecânica com bracket, não tem jeito. Depois a gente volta para o seu alinhador. Senão a gente vai apanhar muito tempo aqui para instruir esse canino. Não é assim que funciona. Então vamos voltar para o bracket, esses dois tipos de mecânica. Nem preciso colar tubo, né? Só quero um apoio melhor para o canino evoluir. Olha lá o canino. Ganho espaço, uso mola, né? Aqui tá certo e volta para o alinhador e faz a mecânica que desejar. O duro é que depois disso a paciente não usou muito bem o alinhador, porque já estava satisfeita, até concordo, muito difícil. Tratamentos longos para o paciente, né? Ok. Agora, quando o canino estiver para o palatino, isso aqui, para mim, de tudo que eu aprendi com o professor Christian, foi o que mais me impressionou. Tração aberta de canino. Porque nós, ortodontistas, mandávamos para o cirurgião laçar o dente, né, fazer a colagem e tracionávamos direto para a posição dele. Só que ele chocava com a raiz, principalmente do lateral, né? Aí veio o Cristiano com essa técnica de não dar sutura, tira osso e coloca um cimento cirúrgico para ter uma autoerupção do dente. Só depois de um mês eu venho com a biomecânica de distalizar o canino. Faz todo sentido. E aí que eu aprendi também, eu achava que o parafuso ideal para o palato seria 1,5 por 8. Quando eu vi o Christian ao vivo usar um 2 por 12, eu falei, meu, o que que é isso? Ele explicou, você tem que usar um 2 por 12. Você quer mais estabilidade num osso excelente. Então você quer um parafuso maior para extruir esse dente. E depois, depois que eu retornei para o Brasil, depois de estudar com ele lá, eu voltei e tive esse caso aqui. Olha o que acontece. 3 anos e meio de tratamento, o canino sendo tracionado direto na posição dele. O que que acontece? Reabsorção, principalmente do lateral. Então, nós temos que distalizar esse canino e depois colocá-lo na posição onde há osso, há movimento, há biomecânica. Onde há raiz, há reabsorção. Simples. Aqui está o acesso ao canino. Nós temos que fazer esse bisel depois de 30 dias, que eu vou colocar o conjunto de botão, botão no canino, mini implante e elastique para distalizá-lo. Então, 7 dias, tirou, removeu o cimento cirúrgico, 2 meses. No terceiro mês, a face vestibular do canino começa a aparecer. Quarto mês, face vestibular totalmente exposta. Agora eu tenho um corredor ósseo para movimentar o dente. Posso usar outro mini implante para começar a direcionar a coroa, né? Faz essa giroversão. Ó, 5 meses, poucas consultas, mas organizadas. Não na loucura de tracionar sem noção de biomecânica e usando ancoragem esquelética. Então, o palato é excepcional, né?
8 meses, aqui já está tratado. Tem corredor ósseo, tá longe das raízes, só ter paciência que o canino vai encaixar. Então, tração aberta de canino, tratamento espetacular, né? Técnica desenvolvida pelo professor Christian de Taiwan. 16 meses, então, 7 dias, 16 meses. Fábio, o doutor Tiago perguntou se é necessário tomografia sempre para MPO no palato. Doutor Tiago, ó, eu vou falar uma coisa. Eu não uso tomografia para nenhum tipo de mini implante. Totalmente clínico. Agora, o meu sócio já usa tomografia, porque ele tem tomógrafo no consultório dele. Muitos professores usam. Se você tem acesso fácil, excelente. Eu não uso, Dr. Cristiane não usa. Pelo menos quando eu estudei com ele. Dr. John Lin, tampouco. Então é muito clínico. Mas, para mim, mais vale toda a técnica, palpação, bom material, seleção de parafuso, do que a imagem, ok? Não estou falando que eu sou contra. Então, tomografia excepcional. Porém, tomografia 100% para a técnica MARP, que não vai ser hoje. Uma outra oportunidade, MARP com alinhadores, material que eu estou preparando bem aí, ok? Então, um exemplo está aqui, ó. Mês passado. A técnica estava alterada. Essa paciente tinha mini implante por vestibular para tracionar esses caninos, sendo que eles estavam por palatino. Então, fiz a exposição, cimento cirúrgico. Depois de um mês, botão, botão, mini implante para distalizá-los. Ok? E eu já falei, nós vamos precisar de bracket para melhorar esse espaço, para eu poder tracionar melhor aqui. Não sei o que eu vou fazer aqui ainda, mas é, preciso mudar alguma parte da técnica aí. Thalita, ó, eu acho que eu vou pular um caso clínico, porque já deu 1 hora e o pessoal fica Tranquilo, cansado. Agora, só para finalizar aqui, tranquilo. teve uma pergunta. O que é melhor? Usar Angel Bottom, usar botão no dente? É complexo isso. O que eu estou pensando muito hoje, nos próximos meses, talvez 2026 eu volte. A gente conversa para eu mostrar só casos de Angel Aligner finalizado com mini implante, né? Porque eu estou trabalhando muito. Quando eu olhei o Angel e vi aquele botão, eu não sabia que tinha um botão quando eu fui me credenciar. Quando eu vi o Angel Bottom, eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Porque olha a luta que foi para depender do paciente colocar o elástico numa ranhura do alinhador que eu fiz aqui, para tracionar esse canino, né? Em algum momento o paciente não colaborou, eu coloquei uns tubos, né? Mas enfim, olha a luta que tem aqui. Essa ranhura vai ficando velha, machuca a língua, ah, a retenção do elástico não fica boa. Agora, quando eu olhei o Angel Bottom, eu falei, meu Deus, dá para fazer muita coisa interessante com tudo que eu gosto, né? Mini implante e agora alinhador. Então, o que eu tenho pensado muito? Para mim, hoje, o plástico é o melhor sistema para distalizar. Então, se eu tenho que fazer uma distalização, eu luto para o paciente usar alinhador, porque para mim é o melhor. Nesse momento que acabou a distalização do primeiro molar, eu coloco um botão aqui colado e vou colocar um mini implante aqui. Porque desse botão, ele vai até o mini implante e trava toda a região
posterior distalizada. É isso que eu tenho pensado muito. Olha lá. Finalizou essa distalização, nesse caso, eu coloquei mini implante. E coloco um mini implante entre raízes, talvez para a bochecha do paciente é mais confortável. E deixo toda a mecânica trabalhar aqui. Porque aqui eu estou controlando bem a terceira lei de Newton. Nesse caso, eu pedi recorte para botão. E olha o Angel Bottom lá, na região anterior. Então, não tem essa resposta que o anônimo tinha feito. Eu uso os dois, certo? Então, Angel Bottom e recorte excepcional para esse tipo de controle da terceira lei de Newton. É isso que eu tenho pensado bem aí, planejado bem meus pacientes, né? Com Angel Aligner e os dispositivos de ancoragem. E aí, Fábio, nós temos uma pergunta, doutora Alessandra. Na sua experiência, quanto dá para distalizar com alinhador sem os DATs? Poxa, eu aprendo com vocês aí. Vocês sabem que a gente tem um treinamento dos speakers com elas aí, as meninas. Ah, eu vou na ortodontia, 3 milímetros, muito bem. Mais do que isso você vai ter os problemas, que é perda de track, enfim. Refinamentos. Conta com 3 milímetros, está bem, né? Uhum, Igual a ortodontia convencional de bracket, 3 milímetros, é bem excelente. A previsível. literatura fala em até 4 milímetros, mas fica no 3, tá excelente. Vai colocar mini implante sempre? Não. E o elástico de classe 2, por exemplo? Se funcionar bem, quanto menos, melhor para o paciente. Quanto mais simples, melhor. Mini implante passou de 3 milímetros, pensa no mini implante. Menos disso, pensa somente com elástico. Porém, você não tem controle se o paciente não usa, né? Então Sim, você tem todas essas questões aí. Conta com 3, a literatura fala em 4 milímetros superior, conta com 4 milímetros também o inferior, a distalização. perfeito, perfeito. Finalizando, então, eu vou falar dessas dicas, ó. Não use a palavra mini implante ou parafuso para o paciente. Valorize sim, tenha todo o cuidado, né? Instalou o mini implante, não vai viajar no dia seguinte, tem que ficar em casa, tem que ficar atento, né? Mas eu não uso mini implante e parafuso para o paciente. É para nós sim, mas na clínica ou nos cursos, jamais. Eu falo a palavra dispositivo, acessório, e é isso que ele é, né? Alongar bem a mucosa, pessoal, a mão que não vai trabalhar com mini implante, ela tem que trabalhar muito. Se não alongar, nós não vamos ter sucesso, infelizmente. E proteger a mucosa. Proteger. Aqui na foto é a resina Clip Flow da Avoco. Isso é muito importante. Ainda mais se trabalhar no palato, a língua incomoda muito. Bochecha incomoda muito os extra-alveolares. Intra-radicular mais confortável, porque ele fica mais rente, não vai incomodar a bochecha. Mesmo assim, ambos colocaram um clip flow ou qualquer resina para proteção. Então, isso eu falo dicas finais, padrão ouro, não é nada científico, é uma parte minha que essa terceira eu tenho tomado muito cuidado, né? Só uma mensagem, então, para quem não conhece os mais antigos, esse é o Rick Allen, baterista da banda Def Leppard. Na década de 80, ele perdeu o seu braço esquerdo e, para surpresa, ele se, ele se tornou um melhor baterista sem um dos braços do que quando ele tinha os dois braços. Então, a ortodontia é isso. Criatividade, ciência, bom senso, não sair colocando mini implante,
por colocar, né? Mais criatividade. E isso que ele usou para ser o melhor baterista com um braço só. Então tá aqui meus contatos. Aqui tá minha esposa, que é odontopediatra, a Kelly, e ortodontista, está adorando o KID. Realmente começou a trabalhar bastante com o KID, está adorando, eu também estou aprendendo, né? Então é uma empresa que vai ter muita coisa aí no futuro ainda, ok? Obrigada, Thalita, doutor Fábio, eu acho que é obrigada. isso, né? Eu não queria me estender, estendi um pouquinho, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Eu vou só pedir licença aqui para colocar. Eu já coloquei, viu, pessoal, o site do Horta Education. Agradecer mais uma vez, Fábio, pela aula. Né, o pessoal gostou bastante, está todo mundo aqui elogiando, agradecendo. Eu coloquei no chat, gente, o Horta Education, tá? Que é o nosso site educacional. Lembrando que até segunda-feira a aula vai estar lá, né? Se vocês não conseguiram assistir inteira, né? Quer rever a aula. Então, esse é o nosso site educacional. Tem todas as aulas lá anteriores, tá? Tem as nossas aulas semanais, né? A gente começa com introdução ao uso dos alinhadores na quarta-feira. Na quinta, a gente tem o pré-credenciamento Angel. Na sexta, a gente já fala dos alinhadores selfie, né? Aqui tem os próximos eventos lá também dentro do Art Education, que vai ser o próximo aí na França, em setembro. E também convido vocês toda quarta-feira. Essa foi com o Dr. Fábio aí falando dos mini implantes. Adoramos a aula. Muito obrigada. Sempre aprendo aqui às quarta-feiras, nessa uma horinha. E lembrando que toda quarta a gente tem, né? Fica aqui o convite para todo mundo e depois pode voltar lá no site também para ver os anteriores, tá? Lembrando que no dia 18 a gente tem o lançamento da nova forma de pagamento, tá? Então não percam aí os próximos. Doutor Fábio, obrigada mais uma vez. Uma boa noite aí para todo mundo. Foi excelente, sempre aprendendo aqui com vocês. Sempre um prazer aí, eu fico à disposição. Em 2026 eu mostro agora os casos finalizados Angel, né? Com certeza, Com Angel Bottom, muito interessante mesmo. É, muito. Vai ter muita novidade aí. Ok? com Obrigado, Thalita, certeza. pela confiança e Obrigada, pela. gente. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, tchau.